Há muito que a poluição visual tomou conta da paisagem urbana do país. O problema é grave e, em muitos casos, tem exigido intervenção do poder público, que trata a questão sob pano de fundo dos direitos fundamentais. O programa Academia discute o assunto, tema do estudo da mestre em Direitos Fundamentais, Ana Paula Jorge. A poluição visual na paisagem urbana. Dissertação apresentada à banca examinadora do programa de pós-graduação Estrito Sensu em tutela jurisdicional no Estado Democrático de Direito do Centro Universitário Toledo, como exigência parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Poluição Visual da Paisagem Urbana no contexto da tutela penal dos direitos fundamentais coletivos, a situação da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, convidamos Paulo José Leite Farias, professor de Direito Ambiental, e Diógenes Coimbra, professor de Direito e Filosofia. Quero agradecer aos dois pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. E, claro, também agradecer à professora Ana Paula, a quem já peço para fazer, inclusive, a apresentação do seu trabalho. Bom, antes de mais nada, quero agradecer à TV Justiça o convite, a oportunidade de participar do programa Academia, e debater aqui com os professores Paulo Leite e Diógenes Coimbra o assunto que foi tema da minha dissertação de mestrado, que é a poluição visual da paisagem urbana vista aí no contexto da tutela penal dos direitos coletivos. O meu trabalho, ele traz aí como pesquisa o direito ambiental, mas traz também o direito penal, além da filosofia e de aspectos econômicos que envolvem a paisagem urbana e a poluição visual. E essa poluição, acredito, causa aí como resultado, a olho nu, um desordenamento do cenário, causa ali uma falta de identidade das paisagens, fazendo com que ambientes diferentes, cidades diferentes, sejam tidas como cidades parecidas, cidades semelhantes. Aliás, essa constatação é feita ao final do trabalho por meio de fotografias em que eu apresento dois centros urbanos distintos, com fotografias de espaços de centros comerciais, em que se constata, sem muita dificuldade, a semelhança entre eles e aí a perda da identidade desses centros urbanos. E eu vou um pouco além, ao tratar desse assunto da poluição visual, eu consigo visualizar ali, inclusive, a tipificação de um crime, do crime de poluição, que é tratado pela Lei dos Crimes Ambientais, no seu artigo 54. Essa poluição visual, então, estaria aí ao lado de outras poluições que são tratadas como a poluição sonora, a poluição das águas, poluição das matas, e vendo nessa conduta uma possibilidade, ao menos a possibilidade de causar um dano à população, à saúde da população. E essa exposição, esses cartazes, esses anúncios, são feitos em que ambiente? Num ambiente que é chamado de paisagem urbana. A paisagem urbana que ocupa dentro do meio ambiente o que nós chamamos de meio ambiente artificial e também o meio ambiente cultural e também parte do meio ambiente natural. Ou seja, é aquele aglomerado de edifícios, de praças, árvores, que forma aí um conjunto todo que no trabalho eu apresento como algo distinto, algo que deve ser entendido com um contexto diferente das pequenas propriedades ou das várias propriedades privadas que vão somadas formar essa paisagem urbana. A paisagem urbana ela recebe uma proteção, uma tutela jurisdicional, já desde a Constituição Federal. Quando a Constituição, ao tratar de meio ambiente, garante, por exemplo, que o meio ambiente tem que ser saudável, tem que levar a uma qualidade de vida, essa qualidade de vida não está restrita apenas à qualidade de águas, à qualidade do ar e aí a preservação das matas. Não, essa qualidade se refere também ao ambiente em que a maior parte da população vive, que são as cidades. Essa qualidade de vida nas cidades eu vejo como comprometida por esse excesso de anúncios visuais. E analisando aí num contexto social e econômico a razão de ser desses excessos,
já entendendo como grande parte deles como anúncios de apelo ao comércio, anúncios de apelo ao consumo. Eu vejo aí como muito bem definido dentro do modelo de sociedade, ou seja, do modelo capitalista. O produtor, o empresário, precisa passar para frente os seus produtos, precisa oferecer, precisa convencer que eles sejam comprados e, para isso, ele se vale dos anúncios visuais. Quando esses anúncios ocupam uma propriedade privada, ou seja, o muro de algum imóvel, mesmo o imóvel, ocupam aí um terreno, um outdoor, o que se entende é que eles estão ocupando apenas algo que é daquele dono, algo que pertence àquela pessoa. E se esquecem de que a soma desses vários espaços, que são sim espaços privados, compõe algo maior, que é a paisagem urbana e que, por estar dentro do conceito de meio ambiente, é um bem público e, como tal, tem que ser preservado, tem que ser tutelado. Eu vejo aí na possibilidade de caracterização de um crime, o crime de poluição visual, em razão de constatações de estudos ainda pouco desenvolvidos, mas que vêm sendo feitos, de que essa exposição constante, e isso é o que tem a maioria das pessoas, a maioria dos que convivem, dos que estão em constante contato com esses apelos, essa exposição constante pode levar a um dano à saúde dessas pessoas, que pode representar aí, no mínimo, um estresse. Havendo uma possibilidade de dano à saúde das pessoas, essa conduta, que não é única, mas de todos esses proprietários que expõem aí os seus anúncios, pode caracterizar, sim, um crime, o crime do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. Mas a pesquisa vai um pouco além. A pesquisa traz aí um conflito que não é percebido entre aquilo que é privado, um bem privado, que é a propriedade, que é o imóvel daquela pessoa que tem aí o seu muro, que tem o seu outdoor e é proprietário disso, em contraposição a um direito que é coletivo, que é o direito de conviver numa cidade harmônica, numa cidade, vamos dizer, mais agradável. E esse conflito entre o que é público e o que é privado, entre o proprietário daquele imóvel que expõe ali o anúncio e a coletividade como titular daquele bem público que é a paisagem urbana, que é o meio ambiente, ele é pouco percebido. E eu tentei descobrir, tentei pesquisar, cheguei aí a uma conclusão da razão dessa pouca percepção, dessa falta de percepção dessa diferença. Acontece que a propriedade privada, que é a base do sistema capitalista, ela acaba sendo assimilada por todos, proprietários ou não, e essa utilização individualista como característica do sistema, que é o sistema capitalista, essa utilização individualista é aceita não só por quem dela se vale, como também pelas pessoas que não são proprietárias e que têm apenas o contato ali com aquele ambiente. Analisando aí essa falta de percepção das pessoas, eu chego aí no trabalho ao motivo pelo qual essa preservação da paisagem urbana é muitas vezes desprezado. É desprezado pelo Poder Executivo, talvez até em parte pelo legislador, mas também é desprezada, dada pouca importância, pela própria população, porque ela tem aquilo como algo comum e que não pode ser modificado em respeito à utilização que aquele proprietário pode fazer ali do seu espaço. Então, em resumo, o meu trabalho traz que existe um direito à paisagem e que esse direito à paisagem é um direito coletivo e que sobre esse direito à paisagem muitas vezes se sobrepõe um direito individual à propriedade, à utilização do imóvel, à divulgação aí de anúncios comerciais por meio de anúncios visuais. Entendo também que essa afronta, esse embate entre o direito privado e esse direito coletivo à paisagem vai refletir numa qualidade de vida, numa qualidade saudável, na vida saudável das pessoas nas cidades. E, por fim, que essa afronta, que essa conduta pode, inclusive, representar um crime, como já foi dito, o crime do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. O trabalho veio dividido em 4 capítulos. No primeiro deles, eu faço um pano de fundo com os direitos fundamentais, o conceito, a evolução dos direitos fundamentais. No segundo capítulo, a proteção
dos bens coletivos, e aí eu trago o direito penal aliado a essa proteção, como uma das instâncias de proteção, é claro, mas coloco ali como exemplos o direito penal tutelando o direito do trabalho, o direito penal tutelando a saúde, que é um bem coletivo, e por fim o direito penal também tutelando o ambiente, o meio ambiente. No terceiro capítulo é onde se trata mais desse confronto, bem público, bem privado. E a paisagem urbana vem então apresentada como um bem público e, de outro lado, o proprietário privado em afronta a essa coletividade por meio dessa poluição visual, que ele, querendo ou não, provoca. Não significa que o proprietário queira poluir. Na verdade, ele está em um meio em que isso é admitido, em que isso é pouco limitado, e ele acaba entendendo aquilo como possível. A mesma visão que tem a população que é exposta a esses anúncios. Por fim, no último capítulo, eu trago como objeto da pesquisa a cidade em que eu morava quando desenvolvi o trabalho, a cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo. E ali foram feitas entrevistas e fotografias para tentar ilustrar essa problemática que é trazida em todo o trabalho. Eu gostaria só de destacar que a primeira inspiração para o desenvolvimento do tema, da pesquisa, foi um projeto desenvolvido na cidade de São Paulo, transformado em lei municipal de 2006, em que essa utilização do espaço, que é um espaço coletivo, da paisagem urbana, com a fixação de cartazes, outdoors, plaquetas, muros pintados, foi limitada. De forma administrativa, sim, mas foi limitada e o resultado, é sabido por todos, foi muito favorável. E mesmo pessoas que não percebiam a poluição, não percebiam o desgaste que o excesso de exposição a esses anúncios causava, acabou se dando conta da melhora do ambiente. Bem, eu agradeço a Ana Paula Jorge. Daqui a um pouquinho nós vamos entrar aí já na fase de debates. Por enquanto, vamos conferir aí parte da bibliografia base deste estudo. Direito do ambiente, doutrina, prática, jurisprudência, glossário, de Edis Milarré. Hoje, o Academia debate a dissertação Poluição Visual da Paisagem Urbana no contexto da tutela penal dos direitos fundamentais coletivos, a situação da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Estudo da professora universitária e mestre em Direitos Fundamentais pela Unitoledo, Ana Paula Jorge. Os convidados do programa são Paulo José Leite Farias, professor de Direito Ambiental, e Diógenes Coimbra, professor de Direito e Filosofia. Antes de iniciar aqui o debate, nós vamos conferir as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do empregador, de Cláudio Brandão, editora LTR. Técnica de petição inicial, de Nelson Palaia, editora Saraiva. O tratamento tributário discriminatório como combate à concorrência fiscal internacional e a sua legitimidade, de Miguel Ângelo Maciel, MP Editora. Nós já vamos entrar aqui já na fase de debates. Eu gostaria de convidar o professor Paulo Leite para fazer aí as suas considerações acerca desse trabalho. Inicialmente, queria agradecer a oportunidade de estar participando desse tema extremamente relevante, poluição visual. Obrigado pela participação junto com o professor Diógenes, a professora Ana. Eu gostaria de parabenizar o trabalho está muito bem estruturado, e gostaria de fazer uma colocação, que o objetivo aqui é o debate, e nesse sentido, a gente sabe que a matéria ambiental é protegida com base numa visão de tríplice responsabilização. Você tem a responsabilização penal, a civil e a administrativa. Nesse aspecto, especificamente do artigo 54, há uma previsão de que a poluição, no caso visual,
teria que comprovar um dano à saúde. Eu indago da professora se essa comprovação não se daria de uma forma bastante dificultada e que essa questão da aplicação desse dispositivo não implicaria, às vezes, numa solução que não resolveria o problema, porque seria atrás do agente causador e não tiraria o outdoor. Não seria melhor, nesse caso, ir atrás da questão administrativa, provocar os órgãos de fiscalização ou mesmo de uma possível ação civil pública movida pelo Ministério Público, por uma associação que, através da responsabilização civil, tivesse a obrigação de retirada desses outdoors? Concordo, professor Paulo. O direito penal realmente não pode ser a primeira arma a ser utilizada. E aí, voltando para a sua primeira pergunta, a possibilidade de constatação desse dano, o artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, ele trata de um dano ou de um possível dano à saúde humana. É claro que qualquer uma das duas formas teria que ser comprovada por perícia. E é claro que isso, sim, aparentemente é bastante difícil. Mas ter aí o amparo do direito penal junto, já com a proteção que é oferecida pelo direito civil e pelo direito administrativo, acredito que só reforce mesmo a tutela ao meio ambiente, e acredito até que seja necessária, porque muitas vezes o direito penal, ele é muito mais intimidador que simplesmente você multar aí o proprietário, fazê-lo tirar o outdoor. Claro que não dá para tratar isoladamente, apenas com o direito penal. Claro que aí uma junção com o direito civil e o direito administrativo é o melhor. Professor Diógenes Coimbra. Professora Ana Paula, professor Paulo, inicialmente eu a congratulo pela realização do seu mestrado, um tema muito interessante, atualíssimo e difícil de ser tratado por vários aspectos. Eu vou me ater mais aos aspectos filosóficos, menos aos aspectos jurídicos, e vou lhe fazer uma pergunta que me incomodou um pouco a fazer a leitura do seu trabalho. Você afirma que a base teórica do seu trabalho é praticamente toda marxista. Você, inclusive, cita um teórico do direito marxista, o russo Yevgeny Poshakanis, e desenvolve toda a base teórica em cima disso. Pelo que se depreende da leitura do seu trabalho, a base filosófica dele tende a nos tentar convencer de que os problemas causados de poluição visual decorrem ou decorreriam, e por algum motivo que não ficou muito claro, pelo menos na minha leitura, de um sistema capitalista, de um modo individualista da sociedade tratar a propriedade privada. Bom, o problema é que os fatos, mais uma vez, os terríveis fatos estão contra a teoria marxista. Mais uma vez, os fatos não ajudam muito a teoria marxista a ser comprovada, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas o fato é o seguinte: várias sociedades capitalistas, muito mais capitalistas que o Brasil, que está a anos-luz de ser de fato um país capitalista, não tem esse problema ou não tem esse problema crônico de poluição visual. Ou seja, se esse problema decorre, ou como você diz, se a degradação da paisagem urbana é explicável a partir de um modelo de sociedade capitalista, por que essas sociedades capitalistas não têm esse problema? Eu me pergunto, será que esse problema não é cultural? Será que esse problema não tem nada a ver com um sistema capitalista de ser, decorrente da busca pelo lucro, coisa como tal? Porque, afinal de contas, eu não entendo exatamente em que parte que um modelo não capitalista poderia ajudar. Como que você sustentaria isso? Na verdade, quando eu afirmo que a poluição visual é causada pelos apelos visuais que trazem um apelo comercial, não digo que só por eles, mas no Brasil, você está me dizendo que em outros lugares isso não ocorre, essa forma de propaganda não ocorre, mas o fato é que no Brasil ocorre. E isso, se nós retirarmos os apelos visuais comerciais, nós ficaremos com uma paisagem muito mais equilibrada. Quer dizer, se em outros locais isso não ocorre, aqui é assim que acontece. E se acontece assim, é realmente comprovando a total relação disso com o sistema de oferecimento de mercadorias, com a busca pelo lucro. Você oferece por meio da propaganda, convence as pessoas a adquirir, e é claro, isso daí é que vai gerar, ao final, para o produtor, o lucro. Eu acredito que tenha total relação, sim, a paisagem atual com o sistema capitalista e com o apelo ao consumo. Professor Paulo Leite. Fazendo uma colocação agora no âmbito do direito, no que se refere a essa noção bem colocada no trabalho sobre o micro bem
e o macro bem ambiental. Cada proprietário tem o direito de usar a sua propriedade e dispor dela. Esse uso, entretanto, não pode ser esquecido, esse é o problema dos outdoors, que implica numa destruição da paisagem urbana. Essa ligação entre o microbem, propriedade, e o macrobem, proteção da poluição, evitar poluição visual na cidade, foi muito bem colocada no âmbito da Constituição através da chamada função social da propriedade. A função social da propriedade procura ligar o microbem e o macrobem, no sentido que a propriedade, diferente dos romanos hoje, ela tem limitações. É nesse aspecto que eu colocaria, indagando já da professora, não haverá também a necessidade de análise dessa questão sob o âmbito do direito civil, tendo em vista que o direito de propriedade colocado no novo Código Civil já prevê exatamente essa necessidade de respeito ao meio ambiente? Na verdade, o direito civil já está pronto para essa, vamos dizer, para essa conciliação da propriedade do micro com o macro. Já está pronto. O direito penal viria, então, como um complemento disso que já vem da Constituição, do direito civil. Então, o direito penal seria aí a última arma para que isso fosse efetivado. Quando se fala em função social, que se diz função socioambiental da propriedade, é exatamente isso. O proprietário, ele não é simplesmente o dono daquele pedaço. Ele, querendo ou não, ele vai compor o restante da paisagem. Ele vai ser um pedaço daquela paisagem, daquele todo. E aí é que a sua propriedade poderia ou pode ser limitada. Por quê? Porque dentro do todo ela vai compor algo maior, que é a paisagem urbana, e aí vista como bem público. Uhum. Bem, nós temos inclusive a lei na lei das eleições uma previsão justamente para essa tentativa de não tanta poluição, pelo menos por parte dos candidatos, isso no período eleitoral, claro. Professor Diógenes. Ana, você tratou, não apenas, mas tratou com mais detalhes de poluição visual, como outdoor, como cartazes, como muros. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de outras construções. Uma edificação, pode ela também prejudicar visualmente uma cidade? Nós tivemos, pelo menos aqui em Brasília, uns anos atrás, um caso de um grande supermercado que fez uma construção bastante grande e, segundo a opinião de alguns arquitetos, aquilo atrapalharia visualmente a estética da cidade. Não sei se isso causaria um estresse no cidadão, né? Como você tentou mostrar, as pessoas acabam ficando estressadas diante de uma profusão de propagandas. É discutível, não sei nem como se provar que uma pessoa fique estressada por isso, mas qual seria a sua opinião a respeito de construções outras? Prédios, monumentos, obeliscos. Aqui em Brasília há uma proposta de fazer, pelo menos ou havia, de fazer um enorme obelisco na praça, na esplanada dos ministérios. Isso também não seria uma forma de poluição visual? Concordo, professor. Realmente, em alguns casos, ainda que nós consigamos retirar esses apelos visuais, alguns elementos que permanecerão podem, inclusive, contribuir para essa poluição do meio ambiente, poluição da paisagem urbana. E aí seria necessária a atuação também do poder público nessas construções, ou seja, uma certa limitação da escolha de como construir, da forma como construir, do que utilizar, casaria perfeitamente. Então, se limita essa utilização dos apelos comerciais, mas, por outro lado, não se esquece do restante que compõe essa paisagem urbana. É interessante, no trabalho eu desenvolvo, por meio de fotografias, uma comparação entre a paisagem urbana dessa cidade em que eu morava, Bebedouro, há uns 50, 60 anos e atualmente. E nós pegamos ali prédios, que eram prédios históricos, prédios tradicionais, que foram totalmente modificados. Alguns até com vistas à modernização, colocação de espelhos, paredes novas, e que se perde aí, inclusive, a história da cidade. Então, essas construções, elas estariam adequadas também a uma paisagem urbana equilibrada? Acredito que não. Seria um conjunto, não apenas os apelos visuais, mas cuidar também do restante, dos outros elementos.
Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Diógenes Coimbra, também ao professor Paulo Leite. Nosso muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste debate e, claro, parabenizar e agradecer também à professora Ana Paula Jorge. E lembro que você pode participar do nosso programa. Para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.